E aí, minhas potências, tudo bom? Bom, hoje eu vou fazer uma questão solicitada por um colega de vocês sobre taxas equivalentes. Vamos lá? E a questão reporta o seguinte: determine as taxas mensal e anual equivalentes de juros de um capital de R$ 67.000 que produz um montante de R$ 171.929,17 ao final de 17 meses. Então, como resolver esse tipo de questão? Primeiro, vamos encontrar essa taxa equivalente a meses e depois a taxa aí equivalente ao ano, certo? Um período aí de 12 meses. Vamos lá? Nesse caso aqui, é bom sabermos que nosso montante, certo? Então, FV vai ser igual a PV, que multiplica quem? 1 mais a taxa elevado ao período, certo? Que nesse caso vai ser de 17 meses. Certo, professor, mas como eu vou obter esses dados? Bom, nossos dados já estão na própria questão. Então, nesse caso aqui, você vai colocar os dados, ou melhor, vamos coletar os dados para ficar bem organizadozinho. E nós temos quem? Primeiro, o PV, ele está dizendo na questão que é de 67 mil. E diz também que o nosso montante no final vai ser de R$ 171.929,17. Em um período de quanto tempo? Bom, olhando a questão, observamos que foi de 17 meses. Agora, vamos fazer a questão passo a passo. Substituindo esses valores nessa equação aqui, em que temos o nosso montante, que vai ser igual a PV, que multiplica 1 mais a taxa elevado a N, fica mais fácil, no caso, desenrolar da questão. Ou seja, se você observar aqui, primeiro eu tenho como substituir esse valor futuro e também o capital inicial. Assim também como colocar aí o período que foi 17 meses. Vamos só girar um pouquinho, certo? E transportar esse PV para baixo do nosso FV, ou seja, do valor futuro, certo? Vai ficar como? Nesse caso vai ficar o seguinte, vai ficar 1 mais quem? Mais a taxa elevado a N igual a quem? Ó? A FV sobre o nosso PV, ou seja, o capital inicial. Perfeito? Agora fazendo as substituições desses valores para facilitar aí o nosso entendimento. Ou seja, aqui nós temos 1 mais a nossa taxa elevada a quem? Ó? A 17, que vai ser igual a 171.000, no caso aqui, R$ 929,17, dividido por quem? Dividido aqui pelo capital inicial, que foi de 67 mil. Então, observamos como fica fácil depois da substituição desses valores. Vamos prosseguir? Bom, na matemática, se você tiver, por exemplo, um A ao quadrado igual a x, é a mesma coisa de você ter, nesse caso aqui, a igual a raiz quadrada de x. Ou seja, também você pode considerar que o seu a vai ser igual a x, no caso elevado a um expoente de 1 sobre 2. Então, isso aqui é uma regra da própria matemática. Nesse caso aqui, nós temos esses caracteres aqui simbolizando o A e o 17 como se fosse o 2. E toda essa expressão aqui do outro lado seria o X. Então, nesse caso aqui, se fizermos a substituição, nós teremos o seguinte. Nesse caso, nós teremos 1 mais
a taxa igual, abre um parênteses e vai colocar 171.929,17 centavos, dividido por quem? Dividido por 67 mil. Elevado ao expoente qual, Nilson? Nesse caso aqui, você vai colocar 1 sobre 17. Caso eu queira a taxa, então essa taxa aqui vai ficar dessa seguinte forma. A taxa vai ser igual, abre o parênteses, de 171.929,17 centavos. Dividido por quem? Dividido por 77 mil, perfeito? Isso é elevado a 1 sobre 17. E lembrando que do outro lado eu tinha 1. Então eu vou passar esse 1 para o outro lado negativamente. Então vai ficar menos 1. Agora, de posse da nossa calculadora, vamos substituir esses valores para encontrar a nossa taxa mensal. Lembrando que a transformação aqui é semelhante àquela realizada na taxa equivalentes. Ou seja, eu vou abrir dois parênteses e vou colocar 171.929 reais e 17 centavos, dividido por 67 mil, conforme descrito aqui na questão. Fecho o parênteses e vou fazer agora a elevação, certo? Desse expoente de 1 sobre 17. Ou seja, nesse caso, cliquei aqui no x elevado ao quadrado. Na de vocês provavelmente vai ter aquele chapeuzinho, né, o circunflexo. E nesse caso aqui eu vou abrir um parênteses e colocar 1 dividido aqui por 17. Fecho o parênteses. Vou clicar nessa tecla aqui, ó. Cliquei para baixar e colocar menos 1. Fecho o parênteses e vou colocar vezes 100. Mas por que, Nilson, vai colocar vezes 100? Porque é o seguinte, ela vai dar um resultado fracionado. E eu quero esse resultado em percentagem. Então, no momento que você clicar aqui, vai dar em torno aqui de 5,69999. Ou seja, o valor que você vai colocar como taxa vai ser de 5,7. Perfeito? Para facilitar aqui os nossos cálculos para a próxima etapa. Logo, conforme o cálculo aqui na nossa calculadora, nós temos que a nossa taxa aqui foi de 5,7. Lógico que um valor aqui aproximado, esse valor em percentagem. O próximo passo agora vai ser fazer essa transformação equivalente a um ano, certo? Professor, mas como eu vou fazer isso? Lembre-se que você tem nessa outra transformação de taxa mensal para taxa anual, você vai querer, nesse caso aqui, a taxa que eu quero vai ser igual, abre aqui o colchete e um parêntese, vai colocar 1 mais a taxa elevado ao prazo, no caso que você quer, sobre o prazo que você tem, menos 1, né? Fecha, nesse caso, o colchete vezes quem? Vezes 100. Então, agora é só você fazer trabalhando dessa maneira aqui e, lógico, vai encontrar a questão da melhor forma possível. Aí vem o questionamento. Professor, eu tenho os dados para substituir nessa equação aqui para encontrar os valores? Claro que tem. Professor, e quais são esses dados? Bom, nesse caso aqui, se você observar, essa taxa de 5,7, ela é mensal. Então, o T vai ser igual a quanto? A 1. E o prazo que eu quero? O prazo que você quer vai ser justamente 12 meses. Perfeito? Então, substituindo aqui, você vai ficar com a taxa que você quer
vai ser igual a 1 mais, aí lógico que divide essa percentagem aqui por 100, né? Então vai ficar 0,057, não é isso? Fecha o parênteses e vai elevar a 12. 12 menos 1 vezes quem? Vezes 100. Aí você pode dizer, mas professor, nesse caso, por que não colocou 12 dividido por 1? É porque você sabe já que 12 dividido por 1 é 12, então já deixa. Beleza? Perfeito? E agora vamos utilizar a calculadora novamente para ver como vai ficar esse nosso valor dessa taxa anual. Zerando aqui a calculadora, então nós iremos colocar para essa nova taxa, que é equivalente a 12 meses, nós vamos colocar os dois parênteses, vamos colocar nesse caso aqui 1 mais essa taxa que foi encontrada anteriormente, que foi de 0,057, perfeito? Fecha um dos parênteses, elevado aqui a 12. Lembrando, vou vir aqui na parte dessa tecla aqui da calculadora, vou clicar, baixou, vou colocar menos 1, fecho o parênteses e coloco aqui vezes 100, certo? Para dar o resultado em percentagem. Quando você clicar no valor de igual, vai dar 94,49%. Perfeito? Então, nesse caso aqui, a taxa que você quer vai ser igual a 94,49. Se arredondar, vai ficar o quê? A taxa que eu quero vai ser de 94,5%. Nesse caso, ao ano. E é assim que se resolve a questão. Um abraço e um cheiro no coração de todos vocês.